Seguinte, família, antes de começarmos o nosso conteúdo, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma dica muito bacana para quem quer ganhar dinheiro com apostas desportivas. Basta apenas você acertar qual time vai vencer a partida, simples assim. E olha só, a 1xBet vai dar um cupom de desconto muito bacana chamado Camarote 101. Vai estar aqui fixado na descrição e também vai estar fixado nos comentários. Lembrando a vocês que você vai ganhar um bônus especial. Não perca a chance e se cadastre na 1xBet com o cupom Camarote 101. Lembrando a vocês que eles vão dobrar a sua banca. Isso mesmo, tem jogo do Cruzeiro chegando e você não vai querer ficar de fora. Senhoras e senhores, o Cabuloso acaba de pousar em Maceió. Desejamos ao Cruzeiro voos cada vez mais altos e bora buscar mais 3 pontos. Tenham todos um excelente jogo. Rapaz, ô meu amigo velho, me desculpa aí por a caridade, me perdoe, porque eu respondi desse jeito, porque aqui tem uma moda de fazer me pergunta, eu já tô com a cabeça doida. Aí, olha, uma pessoa decente com você, um cidadão de bem, eu falei mal, mas me perdoe. Após mais uma vitória contra o CRB, o Cruzeiro está de boa. Os matemáticos falam que se vencer o Vasco vai estar matematicamente com o acesso nas mãos. Mas galera, vamos ser sinceros, se o Cruzeiro não jogar nenhuma partida daqui pra frente, ele ainda vai conseguir este acesso. É uma pontuação muito grande, é uma diferença muito grande para o quinto colocado. Qual é o seu foco agora no momento, Renato? Meu foco é conquistar o título brasileiro Série B. Muitos torcedores não gostariam de conquistar esse título e eu falo eu gostaria, até porque nós ficamos 3 anos sofrendo na Série B, então esse título é um símbolo ali de uma conquista, de superação do Cruzeiro e também da torcida celeste, então eu quero conquistar o título do brasileiro Série B, mas antes de mudarmos para este assunto, eu quero tirar o Vasco do G4. Próxima partida é contra o Vasco, ingressos esgotados, não teremos ingressos para essa partida e eu vou falar aqui para vocês, tem que ficar de olho porque quem ainda não comprou o seu ingresso vai ter ali uma limpeza no sistema e pode ter alguma oportunidade de sobrar algum ingresso. Então se você quer estar no Mineirão, corra, não perca a oportunidade, vai ser bacana demais. Vai ser bacana demais acompanhar este jogo que vai estar fervendo, até porque no primeiro turno o Cruzeiro perdeu para o Vasco, teve polêmica dentro de campo e fora de campo, e essas polêmicas prometem voltar à tona. Por exemplo, o preço dos ingressos está sendo divulgado a R$200, o preço para a torcida do Vasco. E aí a gente lembra, né, que o Ronaldo falou no primeiro turno que eles teriam o mesmo tratamento, até porque não liberaram a carga máxima para a torcida do Cruzeiro lá no Maracanã. Isso chateou demais o Ronaldo, e ele falou que eles teriam o mesmo tratamento aqui no Mineirão. Então polêmicas prometem. E hoje nós temos ali o Londrina com 3 pontos apenas de diferença do Vasco. Se o Londrina vence o próximo jogo e o Cruzeiro vence o Vasco pode talvez sair do G4 ainda essa rodada. Já imaginou o Vasco fora do G4? E podemos dizer assim, uma pequena porcentagem da culpa ser do Cruzeiro? Vai ser incrível, é a nossa oportunidade de dar o troco no Vasco. Vasco que zoou quando o Cruzeiro caiu, acabou caindo também, ficou na segunda divisão e agora corre riscos de continuar na segunda por mais um ano. E o Cruzeiro vai fazer de tudo para atrapalhar a vida do Vasco. Presta atenção, família. O nosso treinador Paulo Pezzolano atirou, podemos dizer assim, diversos xingamentos ao juiz da partida. E eu vou falar para vocês, cada um deles foi merecido. Ah, mas xingou ele, xingou isso, xingou aquilo, foi merecido demais. É uma coisa inacreditável aquele pênalti assinalado contra o Cruzeiro. Nós tivemos a penalidade, foi clara, ok, mas alguns segundos antes nós tivemos uma falta para o Cruzeiro, onde o Anselmo Ramon, quando rouba a bola, mete uma na cara do Giovani Jesus.
E ali eu já estava muito confiante que nem sequer seria marcada a penalidade e me surpreendeu demais quando o pênalti foi marcado. Não entendi aquela situação. Tinha uma porrada na cara, o juiz coloca a mão no ouvido, deve estar ouvindo o VAR, e aí o VAR simplesmente não fala nada, nem sequer recomenda para que ele venha no telão e revise o lance. Achei incrível, achei uma coisa, dá todos os motivos para o Paulo Pezzolano ficar revoltado daquela maneira. O juiz, não te entendo, mal intencionado ou mal capacitado, mas aquilo ali é claríssimo que a penalidade deveria ser anulada pela falta que teve no início dessa jogada. E não adianta falar, não, o próprio Giovani levou na cara e deveria ter sido marcada a falta. E por isso a revolta do nosso treinador, o Paulo Pezzolano. Gente, família, como ainda não deu tempo de falar com vocês sobre a partida contra o CRB, a gente vai trazer aqui para vocês uma análise, uma nota de cada jogador individualmente. Eu particularmente gostei de quase todos os jogadores, fizeram uma função bacana dentro de campo e eu gostaria de destacar que, na minha opinião, foi o melhor dentro de campo. Eu estou falando do goleiro Rafael Cabral. Eu sei que o Bruno Rodrigues jogou muita bola, mas na minha opinião, Rafael Cabral foi o mais decisivo. O próprio time do CRB teve diversas oportunidades de empatar o jogo, mas todas pararam no goleiro Rafael Cabral. Então, na minha humilde opinião, Rafael Cabral deveria ser ali eleito o melhor jogador da partida, com a nota 10. Porque toda bola que foi no gol foi defendida e teve defesas de dificuldade grande. Então, na minha opinião, a nota do Rafael Cabral deve ser a nota 10. Não tomou nem sequer um gol e fechou todas as possibilidades do time adversário. Na lateral direita nós tivemos Giovani Jesus e na lateral esquerda Marquinhos Cipriano. Sobre o Giovani, gostei da partida do Giovani, participativo, subia bem pro ataque, era um cara que não se escondia do jogo, então vou dar uma nota 6,5 pro Giovani Jesus. Para o Marquinhos Cipriano, também 6,5. Gostei da partida do lateral esquerdo, estreia dele. Mesmo fora de ritmo, ele se entregou dentro de campo e não se escondeu do jogo, apareceu em diversas ocasiões. Cruzeiro, como mudou a formação tática, utilizou desta vez só 2 zagueiros. Lucas Oliveira e Eduardo Brock, 2 jogadores que foram excelentes na minha opinião, 6,5 para 7, no máximo ali já está de ótimo tamanho. Lucas Oliveira e Eduardo Brock não ameaçaram a nossa defesa em qualquer momento e além disso, sempre que a bola ficava ali pingando na área, os jogadores não brincavam em serviço, os 2 deram muito conta do recado. Nós tivemos também o Kaique Bruno, foi bem, não vou dar uma nota para o Kaique porque ficou pouco tempo dentro de campo. Nós tivemos o Neto Moura e o Felipe Machado comandando o nosso meio de campo, acho que uma nota 6 para cada um deles está de ótimo tamanho. Nós temos ali o Bruno Rodrigues, na minha opinião, uma nota 8,5, só fica atrás do Rafael Cabral. Bruno Rodrigues era um cara que chamava o jogo a todo momento, era um cara do 1 contra 1, era um cara a famosa válvula de escape do Cruzeiro. Bruno Rodrigues muito bem, continue assim, que tem espaço no Cruzeiro também jogando a primeira divisão. Nós tivemos também o Stênio, uma nota 7,5 para 8 ali para o Stênio, golaço que o Stênio fez, não era um cara que participava tanto do jogo, tinha um momento ali no primeiro tempo que eu não estava nem lembrando que o Stênio estava jogando, mas no segundo tempo ele teve a oportunidade, chamou o Gum para dançar, colocou o Gum no bolso e marcou aquele golaço. Nós tivemos também o Leonardo Paes, pouco tempo dentro de campo para dar uma nota. Nós tivemos o Daniel Júnior, também pouco tempo dentro de campo para dar uma nota. E lá no ataque nós tivemos o Luvanor e o Lincoln, que não foram, podemos dizer assim, tão decisivos, mas foram muito participativos. É um jogador interessante colocar ali o Lincoln, porque é novo, tem muito ainda a ser falado do Lincoln, vai ficar até o final de 2023. E o Luvanor, muito participativo, cara, voltava, buscava a bola, gostei da partida do Luvanor, só tem que acertar o gol, tem que aproveitar mais as oportunidades. Acho que uma nota 6 para o Luvanor e uma nota 6 para o Lincoln tá de excelente tamanho. Quem aí desta lista você não concorda com a minha nota? Coloque aqui nos comentários porque a sua opinião é muito importante para nós. Essa foi a análise ali da partida de ontem de cada jogador de forma individual. Meus amigos e minhas amigas, isso porque o nosso treinador, Paulo Pezzolano, após a partida ele concedeu uma entrevista e falou sobre a utilização das categorias de base.
No último jogo nós tivemos aí a estreia do Kaique Bruno no time principal na temporada de 2022. Isso porque ele já estreou em outras temporadas e foi muito bem, e desta vez não foi diferente. Antes do jogo eu já falava para vocês, o Kaique Bruno tem muito potencial. Quem acompanha o Sub-20 sabe que ele é titular absoluto, um lateral esquerdo muito ofensivo. Claro que tem os seus defeitos, assim como todo jogador das categorias de base, mas é um cara que, se for muito bem lapidado, pode trazer um retorno financeiro para o Cruzeiro lá no futuro. E eu vou atestar aqui para vocês as palavras do nosso treinador. Olha só, às vezes os jogadores do Sub-20 não estão treinando no primeiro time conosco, mas estão sempre perto. Estou olhando os jogos do Sub-20 por vídeo. Faz tempo que estou vendo o Kaique. Há momentos em que surge a oportunidade para jogar. Ele entrou no campo e parecia que estava fazendo 2 ou 3 anos conosco no primeiro time. Fisicamente e entendimento de jogo, estou muito contente por Kaique, afirmou o nosso treinador Paulo Pezzolano. E como o Kaique não ficou nem sequer 45 minutos dentro de campo, ele pôde entregar uma intensidade física muito boa. Era um cara que incorporava ali a função de ala, subia muito bem para o ataque e incomodava a defesa adversária. Quando ele subia para o ataque, ele prendia o lateral adversário, prendia também o atacante adversário lá no ataque, até porque tinham que acompanhar a subida do Kaique Bruno. É um jogador que tem potencial, é um jogador que já estreou antes, que no Sub-20 joga demais, é titular absoluto e que com certeza, se tiver as devidas oportunidades, ele vai trazer um retorno financeiro para o Cruzeiro. Ainda nesta entrevista, o nosso treinador falou rapidamente sobre Juan Christian, um jogador que chegou no Cruzeiro na última janela de transferências, veio de graça com um contrato de produtividade, ainda não estreou, estava se recuperando de uma lesão e no momento está treinando no time Sub-20, mas ele não pode atuar no Sub-20 porque já bateu aquela idade. Olha só as palavras do nosso treinador sobre o Juan Christian. Juan Christian, estávamos vendo, está treinando com o Sub-20, às vezes está treinando conosco. É um menino muito interessante, mas para essa posição hoje nós temos muitos jogadores. Infelizmente não podemos colocar a todos. Quero dar a oportunidade a todos. Fui menino e sei como é o início do jogador. Acho que só isso aqui já deu para entender as palavras do Pezzolano, né? Vou encerrar aqui as palavras dele porque foi mais longa do que isso. Mas é um ponto interessante. Hoje o Juan Christian dificilmente vai receber uma oportunidade, a não ser a partir do momento em que o Cruzeiro já tiver ali conquistado o título do Campeonato Brasileiro. E para isso acontecer, nós teremos que ter algumas vitórias a mais. O Juan Christian tem treinado, mas por enquanto nada de oportunidade. Eu fico muito feliz com a utilização das nossas categorias de base durante este ano. Se você for parar para pensar ali, a posição de goleiro e de zagueiro não teve jogador que recebeu oportunidade. Mas se você vai para a lateral esquerda, nós tivemos o Kaique Bruno recebendo a oportunidade. Se você vai para a lateral direita, nós tivemos o Giovani Jesus. De volante durante este ano, nós tivemos o Adriano, que saiu. Nós tivemos também, mais à frente, Daniel Júnior, o atacante Breno, o próprio atacante Estênio receberam a oportunidade. Nós tivemos diversos jogadores que estão nos ajudando até agora. A base do Cruzeiro deu uma incorporada muito boa, deu um gás a mais. E essa lapidação tem me agradado bastante. Até posso ter esquecido de algum jogador, mas eu tenho certeza que eles tiveram um papel fundamental durante este ano. A base salva, a base pode trazer um retorno financeiro muito grande para o Cruzeiro. E por isso deve ser, podemos dizer assim, deve continuar sendo tratada da maneira que já está sendo tratada. E a partir do momento em que o Cruzeiro voltar para a Série A, vai parar de vender os seus jogadores a preço de banana. Vamos voltar a revelar bons jogadores e trazer frutos financeiros para os nossos cofres.